Você já se perguntou o que realmente aconteceu com a Virgem Maria após a ressurreição? E se a verdade sobre seus últimos dias estivesse escondida entre memórias antigas, lendas silenciosas e sinais que poucos ousam interpretar? Entre os personagens que a fé cristã aprendeu a honrar, nenhum permanece tão envolto em reverência e mistério quanto a Virgem Maria. Ela atravessou o anúncio, a gravidez inesperada, o nascimento em simplicidade, a fuga, o retorno, os anos silenciosos, o ensino nas aldeias, a dor da cruz e a surpresa da tumba vazia. Depois, o texto sagrado se torna discreto. As páginas seguintes deixam espaços em branco que atiçam a imaginação. Foi nessa ausência de detalhes que cresceram tradições. Alguns diziam que ela permaneceu em Jerusalém, cuidada pelo discípulo amado. Outros afirmavam que se mudou para Éfeso, onde viveu em oração e serviço, longe da curiosidade pública. Há relatos devocionais de que, na véspera de sua partida, uma luz suave visitou sua casa e que mensageiros do céu reuniram os apóstolos dispersos para um último encontro. Se isso ocorreu do modo como foi narrado, nunca saberemos com precisão histórica. Mas a mensagem que atravessa os séculos é clara. Sua despedida, chamada por uns de dormição e por outros de assunção, não foi marcada por desespero, e sim por paz. Uma paz que não nega a dor, mas a transfigura. Uma paz que diz, sem alarde, a vida cumpriu o propósito. Mesmo assim, um ponto permanece em suspense. Por que o silêncio? Porque não temos o relato explícito, detalhado, oficial. Talvez porque Deus sabe guardar o que é santo do ruído das épocas. Talvez porque o que mais importava não era a forma da morte, mas a forma da entrega. Esse é o começo da nossa investigação, e o primeiro passo já nos abre uma porta. Quando o céu silencia, ele não abandona, convoca. Convoca a olhar além do que é contável e a perceber o que só o coração atento consegue ouvir. Até aqui, parece simples, mas uma pergunta cresce como sombra ao entardecer. Se a morte da Virgem Maria foi envolta por sinais, o que exatamente esses sinais diziam? E se o maior deles não fosse visível aos olhos, mas gravado no espírito dos que a conheceram? Vamos reconstruir uma cena, não como quem inventa, mas como quem acende uma lamparina para enxergar formas na penumbra. Imagine o lar simples onde Maria viveu seus últimos anos. As paredes guardam memórias. O choro do recém-nascido numa noite fria, o passo apressado rumo ao Egito, a volta cautelosa para Nazaré, os dias em que o filho ensinava nas aldeias e ela, ao fundo, observava, ponderando tudo no coração. Com o tempo, os apóstolos se espalharam pelo mundo e ela permaneceu firme, sustentando a comunidade com a presença que não exigia palco. Naquela tarde, o discípulo amado percebeu que a respiração dela estava mais curta e o olhar mais distante. Não era medo, era despedida. Ele se aproximou e segurou suas mãos. Em volta, alguns irmãos e irmãs traziam pão, óleo, cânticos baixos. Não havia discursos longos, havia serviço. Então, um vento leve atravessou a casa. Não sacudiu portas, nem derrubou vasilhas. Só trouxe memória e promessa. E Maria sussurrou algo que ninguém anotou. Porque certas palavras só podem ser guardadas, não repetidas. Ela inclinou a cabeça como quem confia. Silêncio. Luz. Espera. Nesse instante, conta a tradição, sinais suaves cercaram o aposento. Aroma de flores, brilho discreto, uma certeza que descia como chuva mansa. Alguns disseram que os apóstolos foram conduzidos de longe para saudá-la. Outros, que anjos cantaram, não para o ouvido, mas para o espírito. Seja como for, o que importa é a mensagem por trás da imagem. A morte da Virgem Maria não teria sido derrota, mas passagem. E a passagem aqui não é fuga do mundo, é travessia para a plenitude do propósito.
Quem estava ali saiu com a impressão de que presenciara menos um fim e mais um começo. É por isso que, em muitos lugares, a memória desse dia não é celebrada com luto, mas com esperança. Chama-se dormição quando se quer destacar o repouso. Chama-se assunção quando se quer sublinhar a elevação. Nas duas palavras, um mesmo coração. Deus honra quem se entrega por inteiro. Você já pensou no que significa partir em paz? Já imaginou como seria encerrar a própria jornada, sabendo que nada ficou por dizer, porque a vida inteira já foi uma resposta? E se o segredo fosse menos entender os detalhes e mais aprender a descansar no autor da história? Essa é a primeira reflexão. Agora, mais uma camada. Porque tantos testemunhos falam de um túmulo que não reteve o corpo, como se a matéria tivesse sido chamada para outra ordem. Isso nos lembra histórias antigas de homens que não conheceram a decomposição da forma comum. Mas aqui não comparo para reduzir, comparo para abrir uma janela. Quando a tradição fala da Virgem Maria elevada por Deus, ela não cria um mito para competir com o Filho, e sim um sinal de que a promessa de vida alcança aqueles que o amam. É um gesto que não diminui Cristo, antes exalta o que ele realizou. Se o Cristo é primícia, Maria é memória do que a primícia anuncia. E assim, o mistério deixa de ser mero enigma e se torna pedagogia. A fé ensina através do velado. Nem tudo precisa ser didático para ser verdadeiro. Às vezes, o silêncio é a linguagem mais honesta da eternidade. Chegamos ao ponto de virada. A pergunta que nos trouxe até aqui era direta. Como foi a morte da Virgem Maria? A resposta, porém, nos conduz a outro lugar. O que vemos através do véu das tradições é menos um cadáver e mais um testemunho. Menos uma data e mais um destino. Menos o fim de uma mulher e mais o sinal de uma vida inteira oferecida. A virada é esta. A forma da partida importa menos do que a forma da entrega. Quando a entrega é total, a morte perde o espinho que assusta. Ela continua real, mas deixa de mandar. Em linguagem de cinema diríamos: a câmera recua do leito e revela a janela aberta. A luz entra, os ruídos da rua ficam distantes, e sobre o rosto cansado pousa uma paz antiga. Não é fantasia, é o real visto com olhos treinados pela esperança. Nesse enquadramento, a dormição não é fuga, é descanso. A assunção não é espetáculo, é reconhecimento. Reconhecimento de que a história que começou em Nazaré com um sim, termina com o mesmo sim, dito agora sem palavras. Sim, a Deus. Sim, a missão cumprida. Sim, a vida que atravessa a morte sem se perder. E aqui o clímax acontece de modo silencioso, como um acorde que se resolve e por isso mesmo arrepia. Silêncio, luz, espera. Os que estavam perto entendem que não precisam prender a memória ao detalhe clínico. Precisam guardá-la onde ela sempre viveu, no lugar do sim. Isso não frustra a curiosidade, santifica a curiosidade e ensina algo que talvez seja a lição mais difícil da fé. Aceitar que nem todo mistério foi feito para ser dissecado. Alguns foram feitos para ser contemplados, vividos, partilhados com humildade. Se você me perguntar se houve túmulo, eu direi, talvez. Se perguntar se houve luz, direi, talvez. Se perguntar se ela foi elevada, direi. A tradição cantou que sim, e esse cântico atravessou séculos porque tocou algo verdadeiro. Mas se você me perguntar o que isso muda na sua segunda-feira, minha resposta será simples. Tudo. Muda a forma como você trata o cotidiano. Muda a forma como você enfrenta o medo. Muda a forma como você cuida dos seus. Porque, diante da história da Virgem Maria, descobrimos que a santidade não é um evento raro, é um hábito fiel. É o sim repetido quando ninguém vê. É o serviço discreto. É o perdão que não aparece nas manchetes. E quando isso chega ao fim, o fim já não tem gosto de fim. Tem gosto de plenitude.
Antes de nos despedirmos, vale uma nota de consciência que protege a fé de exageros e a imaginação de rigidez. Quando falamos sobre o fim da Virgem Maria, não estamos redigindo um relatório forense. Estamos cruzando a ponte delicada entre história e devoção. A história trabalha com documentos, testemunhos, contextos, probabilidades. A devoção trabalha com sentido, memória, beleza, esperança. Por isso, evitamos afirmações categóricas onde a tradição nos pede humildade e evitamos ceticismo automático onde a fé nos pede reverência. Entre uma sepultura apontada em Jerusalém e uma casa lembrada em Éfeso, existe uma única certeza. Maria viveu de modo tão profundamente entregue que o fim não apagou a sua luz. Essa imagem ajuda o cotidiano. Ajuda quando uma mãe ora pelo filho e não vê resultado imediato. Ajuda quando um trabalhador honesto enfrenta portas fechadas e continua firme. A mensagem que a vida de Maria nos deixa é simples e revolucionária. Constância silenciosa muda destinos. E o céu honra o que a terra não aplaudiu. Talvez você me diga, mas eu queria fatos. Todos queremos. Mas há um cuidado do alto nisso tudo. Se houvesse uma narrativa minuciosa, ela talvez se tornasse manual para curiosidade vã. Se houvesse relíquias indiscutíveis, talvez se transformassem em moeda para negociantes do sagrado. Deus protege o que ama com véus, não para esconder, e sim para educar. Educar o olhar, até que a gente aprenda a ver mais com o coração do que com a pressa. E quando esse aprendizado amadurece, entendemos a delicadeza do termo dormição. É repousar no cuidado daquele que prometeu vida abundante. É a mão de Deus elevando discretamente quem sempre caminhou com humildade. A fé não nos pede passividade, mas quietude atenta. E a quietude atenta transforma o modo como trabalhamos, amamos, perdoamos e esperamos. Existe ainda um aspecto pastoral que não podemos ignorar. Em muitos lares, a imagem da Virgem Maria é conforto em dias escuros. Não por magia, não por superstição, mas porque sua história dá nome às nossas lutas, a coragem das pequenas fidelidades, a dor de ver um inocente sofrer, a paciência de esperar promessas. Quando pensamos na sua partida, somos lembrados de que a esperança cristã não é negação da morte, é superação do medo, e isso muda nossa relação com o tempo. O tempo deixa de ser um inimigo que nos empurra para o fim e passa a ser um aliado que nos prepara para a plenitude. Assim, cada dia conta. Cada gesto se torna semente, cada escolha se torna trilha. E no fim, a soma de muitos sim silenciosos constrói um caminho que o próprio Deus reconhece. Esse reconhecimento é o coração do clímax que contemplamos. Não precisamos de manchetes quando o céu sussurra, eu vi. Esse sussurro basta, sim. Talvez você esteja vivendo um tempo de perguntas sem resposta. Talvez olhe para o céu e só escute o som do próprio coração. Respire. O silêncio também fala. E quando lembramos da Virgem Maria, aprendemos que o silêncio de Deus não é desatenção, é moldagem. Ele não enfeita os corredores do mistério com placas explicativas. Ele nos dá companhias, sinais, lampejos e nos convida a seguir, assim como Maria seguiu, sem holofotes, sem garantias humanas, com confiança teimosa. É por isso que sua despedida, velada por tradições, continua a gerar vida. Porque sua vida foi, do começo ao fim, um sim. Se essa jornada te tocou, eu te convido a continuar. Há outros segredos que a Bíblia guarda com carinho e que, quando se abrem, acendem coragem no peito e serenidade na mente. Na nossa playlist de mistérios, você encontra investigações como esta, sempre com respeito à fé e compromisso com a verdade narrada em linguagem clara e profunda. Clique, assista, partilhe com quem precisa de esperança. E, se puder, escreva nos comentários.
Que parte desta história falou mais com você? Seu relato pode ser a luz que alguém está esperando. Até o próximo episódio do Arcanos de Fé. Que o Deus que consola no silêncio te dê discernimento, paz e firmeza para seguir, hoje e sempre.